O nosso devocional de hoje ele está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. A minha versão diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um plano na vida de todo cristão. Cada circunstância, cada mudança de percurso, tudo é para o seu bem. Tudo isso trabalha em unidade para a plenitude. O plano de Deus é que você seja perfeito. Todas as coisas cooperam para o seu bem e para a sua glória. Minha esposa Ruth, quando era uma jovem cristã, queria ser missionária, como eram seu pai e sua mãe. Mas Deus tinha outros planos em sua vida. As mudanças nas circunstâncias lhe revelaram os planos de Deus para ela. E agora ela está feliz onde Ele a colocou. Muitos de nós pedimos ao Senhor que Ele mude nossas circunstâncias para se adequar aos nossos desejos, ao invés de fazermos a vontade dEle e a nossa também. Não deixe as circunstâncias lhe afligir. Ao contrário, espere que a vontade de Deus para a sua vida seja revelada nessas circunstâncias e por meio delas. Bens. Aqui, quando Paulo ele escreve nos Romanos, né, que ele fala que para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, todo mundo lê isso e acha que é só sobre as bênçãos, né? Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, que sejam coisas que sejam de bênçãos para mim. Mas às vezes a vontade de Deus é diferente da nossa, né? O que Igual é bom, que o autor perfeito colocou. e agradável para mim. Exato. A gente sempre acha que é isso que Paulo quer dizer, né? Exato. Mas na realidade aqui o próprio autor ele coloca um exemplo, né? Que a esposa dele, quando era mais jovem, ela queria ser missionária igual o pai e a mãe. Só que não era a vontade de Deus para a vida dela. E ela achava que era isso. A gente não consegue ter uma visão de um todo. Aí a gente acaba ficando frustrado com os planos que Deus tem pra gente. Porque a gente não consegue enxergar que aquilo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra nossa vida. Exatamente, porque a gente quer viver conforme aquilo que a gente quer, né? Conforme os nossos sonhos, conforme os nossos planos. Sim. Só que a gente entende que na maioria das vezes não é o que a gente quer, o que a gente sonha, não é o que Deus tem para nossa vida, né? Às vezes a gente traça planos, a gente faz planos para o futuro, tem pessoas que pegam e faz planos para daqui 10 anos, um planejamento. Só que sem contar com o fator de que quem guia a nossa vida é Deus. A nossa vida é direcionada por Ele. E o plano dele é diferente dos nossos planos. Sim. Teve até um pregador famoso, né? Que fala um absurdo totalmente diferente disso. Que ele pegou e falou que se você sonha, se você deseja, é porque Deus está te mostrando. Então é algo que Deus vai te dar. Então, isso daí é totalmente contra do que essa palavra que a gente está acabando de ler. Exatamente. Não tem nada a ver. Quando ele fala que não vou amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Quando você tem a renovação da vossa mente, aí você começa a fazer as coisas conforme Deus vai te guiando. Aí você consegue ter a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para sua vida. Porque é a vontade de Deus para sua vida, é diferente. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus para minha vida. Sim. E ele fala aqui, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Esse sede transformados eu entendo que vai da gente também. De uma nossa atitude, da atitude nossa de querer ser transformado, de se permitir ser transformado por Deus. Porque às vezes Deus coloca situações para mostrar que o que Ele tem para nós é diferente dos nossos planos, é diferente daquilo que Ele tem para nós. Só que a gente não quer aceitar a vontade de Deus, né? Então é a gente se permitir entender, o Senhor é o que tem todo o controle, o Senhor é o Criador, o Senhor foi que me formou, o Senhor que me escolheu. Então a minha vida, eu vou viver os planos que Deus tem para mim. Então eu vou me permitir, muitas vezes também abrir mão, essa transformação acho que é abrir mão dos sonhos, dos seus projetos, de tudo que você quer,
para viver o propósito de Deus para sua vida. Sim. No dia de ontem a gente leu sobre Gálatas, né? E que falava justamente isso. Você se entregar como um sacrifício, como você ter sido sacrificado junto com Cristo. Então, agora hoje, uma mensagem complementar a essa. Né? Uma mensagem complementar a essa. Você ter a sua mente renovada é para que você consiga entender o que o Deus está planejando para você. Porque se você vem com a mesma mente que você tem antes de ser renovada, Deus vai começar a fazer as coisas e você começa a questionar os planos de Deus para você. Só que quando acontecem as coisas e você entende que você está com a mente renovada, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, então pode aparecer coisas que vão contra a lógica, coisas que aparentemente estão te prejudicando, mas servem para o seu bem. Exatamente, um dos maiores exemplos que a gente tem é Jó. Sim. Jó é um dos maiores exemplos disso, né? E com tudo que aconteceu com Jó, ele aceitou a vontade do Senhor para a vida dele e ele permaneceu firme, né? E nós, muitas vezes, a gente fraqueja, a gente reclama, a gente questiona, mas para a gente provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que confiar nos propósitos que Deus tem para nossa vida, naquilo que Ele chamou. E Ele, como um pai, Ele não vai prejudicar os filhos. Ele não vai dar algo, deixar acontecer algo com seus filhos para prejudicar, não. Essa é uma lição que eu vou deixar, você tem que aprender. Não, tudo que Deus faz é pro nosso bem. A gente pode olhar e ver a situação e achar que não é pro nosso bem. Sim. Mas é a vontade de Deus, a gente escolher viver a vontade de Deus e aceitar. Então, poxa, isso me magoou, isso me deixa triste, não era o que eu quero viver, mas se é o plano de Deus pra mim, então eu vou aceitar porque eu sei que Deus, o meu Pai, tem o melhor pra mim. Exato. É você entender que não importa o que aconteça, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para você. Exatamente, independente da situação. Independente da situação. Mas é a vontade de Deus para sua vida. Então, a gente tem que entender que é a vontade de Deus para nossa vida e não a nossa vontade que vai entrar para Deus. Ou seja, a nossa vontade vai substituir a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus para nossa vida. Era a vontade de Paulo, por exemplo. É um exemplo que muitas vezes eu uso. Era a vontade de Paulo ficar preso quando ele estava viajando com Silas. Não era. Mas era a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano de salvação para aquelas pessoas na prisão. Deus tinha um plano de salvação para aquele carcereiro. Mas para Paulo foi péssimo. Ele foi açoitado, foi ferido, foi humilhado, ficou preso. Só que por ele não reclamar, não questionar Deus, Deus se manifestou naquele ambiente e a salvação entrou naquele lugar. Exatamente. Então, a gente pode pegar vários exemplos que as pessoas não queriam aquela vontade de Deus. Só que se a gente for analisar o decorrer da história, a gente vê que aquela vontade de Deus foi necessária, foi boa, perfeita e agradável para que uma obra fosse cumprida, fosse realizada. Com certeza. Eu acho que isso daí é o melhor exemplo, né, para essa questão. Paulo, quando ele escrevia essa carta aqui aos Romanos, ele não tinha ideia que ele ia passar por tudo que ele passou. Ele não tinha ideia das provações que ele ia passar. Mas pelo que o pouco que ele já passou, ele já teve a revelação disso já. Pelas poucas coisas que ele já estava passando, ele já teve a revelação que ele poderia passar, mas ele não deveria questionar. Exato. Porque ele sabia que isso daí era a vontade de Deus e a vontade de Deus é perfeita. E que a gente possa entender isso também, né? Na nossa vida, que isso possa se tornar uma realidade na nossa vida. Exato. E a oração do dia? Pai, quantas vezes me precipito à tua liderança, que eu possa confiar totalmente em ti e saber que em meio a tudo que estou passando hoje, tu estás agindo com o teu querer sobre a minha vida. É exatamente isso que a gente falou. Sobre você aceitar o que Deus tem para sua vida. E não você impor o que você quer para os planos de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te damos graças pelas bênçãos, Senhor, mas também te damos graças pelas provações. Te damos graças, Senhor, pelas lutas. Te damos graças, Senhor, pelas perdas.
Tu és nosso Deus, nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E sabemos, Senhor, que tudo quanto Tu fazes coopera para o nosso bem. Essa é a nossa oração, Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor, entender, Pai, que nós precisamos de Ti e precisamos viver, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Nos ajuda a viver aquilo que Tu tens para nós, viver os Teus planos, os Teus propósitos para nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo sim, nós te agradecemos pelo não, nós te agradecemos pelo milagre, nós te agradecemos quando o milagre não aconteceu, porque nós sabemos, Pai, que a nossa vida está em Tuas mãos. Sim, E tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, não se retire de nós e esteja conosco, Pai, guiando o nosso caminho, guiando a nossa vida. Amém. Amém, Jesus.